Oi, pessoal, bom dia. Eu sou Gabriel Assunção, estudo filosofia e tenho um interesse grande em trabalhar a obra filosófica de Schelling, um filósofo que viveu entre 1775 e 1854, tendo publicado bastante ao longo desse também considerável curso de vida, em que ele publicou muito, principalmente nas primeiras 3 décadas de vida. Se encontra uma produção intelectual bem fecunda desse filósofo. Trata-se de um filósofo ainda pouco estudado no Brasil, embora aos poucos tenha ganhado mais espaço. É um filósofo que tem ganhado espaço também nos Estados Unidos. Na Europa já há mais uma certa tradição de estudos, embora tenda a ser um pensador um pouco negligenciado ao longo da história da filosofia, por ser considerado como um apêndice entre Kant e Hegel, um mero degrau, um mero passo entre Kant e Hegel, um pouco análogo ao que ocorreu com Feuerbach, que é considerado apenas um momento de passagem entre Hegel e Marx. Mas é interessante ver que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil também, nessas tentativas de retomar estudos de Schelling, verifica-se uma tendência de distanciar Schelling dessa leitura, uma leitura que foi iniciada pelo próprio Hegel e que vê o idealismo alemão como um momento de transição entre Kant e Hegel, e que teria culminado nessa figura de Hegel, que seria como que a meta do idealismo alemão. Essa leitura tem se mostrado algo questionável, tendencioso por ter sido incentivada pelo próprio Hegel, e tem se preferido verificar a riqueza dos pensadores do idealismo alemão, cada um por si só, verificar a riqueza do pensamento desses filósofos por si mesmos, e não como parte de uma escada, de uma trajetória filosófica, de uma trajetória histórico-filosófica, melhor dizendo. Então, levando-se em conta muito da produção de Fichte a que Hegel não teve acesso, muito da produção de Schelling a que Hegel não teve acesso, e escritos póstumos de Schelling, tenta-se ver a riqueza do pensamento desses filósofos, que muitas vezes foge às críticas de Hegel, por exemplo, e que, portanto, não seria incluído nessa trajetória histórica que teria culminado na marcha rumo ao seu momento filosófico hegeliano. Portanto, que eu me filio nessa série de vídeos a essa tradição de historiografia filosófica que valoriza mais a originalidade de cada pensador. Isso não tira o mérito da filosofia de Hegel, mas questiona a forma como a historiografia do idealismo alemão tem enfatizado certas figuras em detrimento de outras. Então é importante estudarmos vários pensadores desse momento e verificar a sua riqueza, a sua própria originalidade, ao invés de subordiná-los a esquemas históricos que muitas vezes simplificam a filosofia dos outros pensadores. No caso de Schelling, há uma coisa que talvez tenha dificultado a sua recepção, que foi a questão de como que faz o seu pensamento. É uma questão meio famosa, e que em certo ponto também pode ser repensada, pode ser questionada. Vieira aponta, Leonardo Vieira, na sua obra Schelling, aponta que há 2 momentos, pode-se dizer que há 2 grandes momentos na obra de Schelling. Haveria uma fase mais voltada para o grande público, que seria dos primeiros escritos filosóficos, de 1793 até 1812, ou seja, de seu escrito inicial sobre os mitos até sua polêmica com Jacobi, em que a obra era muito voltada para o público, tratava-se de um Schelling exotérico, voltado para o público. E a partir disso, o material filosófico de Schelling seria mais escritos de ocasião, palestras, algumas cartas. Trataria-se de uma escrita de uma obra mais esotérica, voltada para um público mais restrito, portanto. E essa é uma forma de dividir que é baseada mais na recepção e no direcionamento do público. Isso é um pouco ligado a uma própria divisão que o Schelling faz, que é de filosofia entre filosofia positiva e filosofia negativa. A filosofia mais ligada ao idealismo alemão seria a filosofia negativa,
Uma filosofia que ele desenvolveu posteriormente, mais voltada para a existência, para a experiência, seria uma filosofia positiva. E na obra de Pointer, né, o seu mestrado, As Concepções Antropológicas de Schelling, também há uma divisão mais clássica, que seria de um período filosófico mais e propriamente idealista, que iria de 1794, né, esses escritos sobre a forma da filosofia, até mais ou menos 1809, escritos sobre a essência da liberdade humana. Nessa fase nós teríamos, em língua portuguesa, por exemplo, vários dos escritos na coleção Os Pensadores, né, o volume sobre Schelling, por exemplo, as cartas sobre dogmatismo e criticismo, Divina Comédia e Filosofia, o Diálogo Bruno, né, várias coisas traduzidas para o português. Também recente os aforismos sobre a filosofia da natureza, traduzido por Márcio Gonçalves. Os textos dos pensadores foram traduzidos pelo Torres Filho, né? Uma segunda fase, em que Schelling já começa a desconfiar mais da razão, iria entre 1809 até 1821, ou seja, do texto sobre a essência da liberdade humana até as preleções de Erlangen. E a fase final iria dessas preleções até sua morte, em que Schelling já retoma vários temas iniciais de sua produção filosófica: mitologia, teologia, filosofia da religião. Por exemplo, envolve a filosofia da mitologia, né? Preleções sobre filosofia da mitologia. Esse material já é mais difícil de encontrar em português, bem difícil. E trata-se de um momento que tem sido muito enfatizado por vários intérpretes de Schelling, tanto no Brasil quanto no exterior, né? No caso do Brasil, por exemplo, temos a obra de Pointer, que dá uma ênfase no Schelling tardio, né? Também Cavalcante, Chubá, entre outros. Bem, também temos o material póstumo, que é um material que pode ser tanto dos seus escritos filosóficos pré-1794, por exemplo, alguns trabalhos sobre Platão, sobre Homero, sobre teologia, quanto um dos mais famosos, que é o seu curso de Filosofia da Arte, que se encontra traduzido por Mário Suzuki. E também temos a edição da obra completa, né, da Zemplliche Werke. No caso de Schelling, nós temos uma edição histórico-crítica em andamento. E essa edição histórico-crítica já conta com vários volumes, principalmente sobre os textos filosóficos iniciais, filosofia da natureza e algumas de suas cartas. Enquanto isso, depois vamos entrar em mais elementos sobre a filosofia de Schelling. Muito obrigado e até a próxima.